20. Vamos ficar de pé enquanto nós cantamos o primeiro coro. Querida Mãe, Pai, nós agradecemos-te por esta oportunidade e este privilégio por estar aqui na tua casa. É sempre uma alegria por estar aqui. Pai, nós viemos para te adorar em espírito e em verdade. Nós entregamos esta hora nas tuas mãos, pedindo que nós sintamos a tua presença. Também pedimos que o Espírito Santo faça a sua obra maravilhosa nos nossos corações. Também pedimos que o Senhor seja glorificado em tudo que nós fizemos. Que os nossos corações, que os nossos ouvidos sejam atentos à mensagem que tu tens para nós hoje de manhã. Obrigado, Pai, por aqueles que vieram hoje de manhã. Por favor, abençoe-os por terem vindo. Nós pedimos e oramos tudo isto em nome do teu Filho com gratidão. Amém. Obrigado. Podem sentar-se. Mais uma vez, é muito bom ver cada um de vós aqui esta manhã. Agora vamos cantar o próximo hino, que é Precioso é Jesus. Precioso é Jesus.
Agora vamos dizer o nosso versículo do mês, que se encontra em Isaías 43, versículo 7. Então vamos dizê-lo em conjunto. Isaías 43, 7. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Agora mais uma vez. Isaías 43, 7. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei, também eu os fiz. Muito bem. Temos mais um... Não, próximo domingo, exato. Próximo domingo já é o domingo para fazer a pequena prova do versículo. Agora vamos cantar o próximo hino. Agora vamos ouvir o versículo das crianças. Muito bem, para todos nós.
Provérbios 8:33. Ouvi a instrução e ser sábios, não a rejeiteis. Muito bem, obrigado, crianças. Muito bem, agora em termos de anúncios, não se esqueçam de que próximo domingo vamos tomar a ceia do Senhor. Então, por favor, venham preparados para isso, que os nossos corações sejam preparados para isso. É sempre um bom tempo, um tempo especial para nos lembrarmos daquilo que o Senhor fez para nós lá no Cruz do Calvário. Também não haverá o chá de senhoras este mês, foi adiado para outra altura. Também no dia 29 vamos fazer nosso culto de louvor, de oração, às 19 horas. Espero que possam vir e participar neste culto. Estamos no livro de Lucas, estamos a estudar este livro. Neste culto, nós sempre ouvimos os testemunhos dos irmãos de alguma coisa que Deus fez para si durante o mês. Depois nós cantamos os hinos preferidos dos irmãos. Também temos o Ministério Costurais Sorrisos e também os cabazes de Natal. O prazo para cada ministério, o prazo para trazer coisas, os brinquedos, as roupas e a comida, o prazo é dia 9 de dezembro, ok? Dia 9 de dezembro. Também haverá um ensaio do coral, hoje à tarde, às 3, às 15 horas, para o coro. Também, como eu anunciei há alguns domingos, o pastor Tiago Pereira escreveu um bom artigo a respeito da identidade dos batistas. Então, eu tirei 10 cópias. Então, antes de saírem hoje da manhã, levem uma cópia para cada família, ok? Se eu precisar de tirar mais cópias, eu posso fazer, mas eu acho que há suficiente lá para uma família levar uma cópia deste artigo. Pronto, eu acho que é tudo em termos de anúncios. Pois, o culto de Natal, este ano, release no dia 16, ok? Dia 16, então vão querer marcar já o vosso calendário para dia 16, culto de Natal, aqui na igreja, às 11. Neste domingo, não haverá escola dominical. Isto não significa que não precisam de vir. Porque às 10 haverá um convívio, ok? Às 10 haverá um convívio. E se quiserem trazer algo salgado ou doce, fiquem à vontade. E haveremos, tipo petiscos, ok? E haveremos um tempo de convívio antes do culto, às 11, culto de Natal, dia 16. Pronto, eu acho que é tudo em termos de anúncios. Sim. Agora vamos fazer nosso levantamento de ofertas. Se for pedir ao irmão Alberto para me ajudar, faz favor. Ó bondoso Deus e amado Pai, obrigado que nos trouxeste aqui à tua casa. É sempre uma bênção tua, querido Deus, e que nos faças compreender cada vez mais de ti, Senhor, e que tu és um Deus único e supremo e que nunca nos abandonas, Pai querido e Santo Deus. Por isso enviaste o teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, por a sua honra e glória. Amém. Amém.
Obrigado. Mágoas nos cercam e vis tentações, Deus guia seus filhos em paz e dá-nos vitórias em mil provações, Deus guia seus filhos em paz pelas montanhas ao belo mar, pela fornalha que vem nos provar, pelas tristezas, mas sempre a cantar, Deus aos seus filhos em paz vai guiar, dos mares de terra que aqui nos detém, Deus guia seus filhos em paz, as glórias eternas do reino da lei, Deus guia seus filhos em paz, pelas montanhas ao belo mar, pela fornalha que vem nos provar, pelas tristezas, mas sempre a cantar, Deus aos seus filhos em paz vai guiar. Amém. Muito bem, agora vamos ficar de pé enquanto nós cantamos o último hino. Sim, Ele tu receberás, ó Rei.
Obrigado, podem sentar-se. Quando nós cantamos este hino, eu sempre penso em Maria da Penha. Não sei porquê, mas ela gostou muito deste hino. Agora as crianças podem ficar à espera da professora lá à porta. Então, eu queria pedir desculpa por estragar uma daquelas estrofes de música especial. Quando eu não vejo as palavras, é melhor não fingir. Então, é só fazer um som sem falar ou sem cantar as palavras, mas pronto. Mas eu dou graças a Deus porque o Arnold tem a vontade de cantar. Mesmo quando não fala português. Já fala português. Isso, exatamente. Então, dou graças a Deus por isso. Então, desculpe por estragar a música especial. Eu ia dizer que quando ele chegar à minha idade, vai entender, não é? Porque ainda sou novo. Pronto. João, capítulo 17. João, capítulo 17. João 17. João 17. E vamos ler os primeiros 4 versículos. Quem pode, faz favor, vamos ficar de pé em reverência da palavra de Deus. Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifique a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Obrigado. Podem sentar-se. Quem marca a sua Bíblia, poderia marcar o seguinte, que os versículos 1 a 5, nós encontramos aqui uma oração feita pelo Senhor por si mesmo. Versículos 1 a 5. Versículos 6 a 19, encontramos Cristo a orar pelos seus discípulos. Versículos 6 a 19. Versículos 20 a 26, o Senhor está a orar pelos crentes futuros. Então, este capítulo pode ser dividido em 3 partes. Versículos 1 a 5, Cristo ora por si mesmo. Versículos 6 a 19, Cristo orou pelos seus discípulos. Versículos 20 a 26, Jesus orou pelos crentes futuros. Mas esta semana eu estava a ler esta passagem e o que nós temos aqui é, na verdade, a oração mais extensa, mais longa de Cristo registrada nas Escrituras. Há outras orações suas
registradas, mas são mais curtas. Isso não quer dizer que quando o Senhor se retirava para os desertos para orar, ele não passou muito tempo na oração. Por exemplo, em Mateus 14, 23, Marcos 1, 35, Lucas 5, 16, vai encontrar nessas passagens aquelas alturas em que Jesus se retirou para o deserto para orar. Mas eu estou certo que havia muitas ocasiões em que o Senhor passou a noite toda em oração, conversando com o seu Pai no céu. No entanto, a Bíblia não registra para nós essas orações, nem sabemos o que o Senhor disse naquelas orações. No entanto, a Bíblia, aliás, o tempo passado com o Pai em oração deve ter sido maravilhoso para o Senhor. O grande tempo de comunhão com Deus o Pai. Meus irmãos, é isso que a oração é. O tempo de doce comunhão com Deus. É maravilhoso saber que o nosso Pai Celeste deseja ouvir de nós e que os seus ouvidos são atentos às nossas orações. Graças a Deus pelo privilégio da oração. E podemos ter certeza que Deus o Pai ouviu as orações do seu Filho, como também Ele nos ouve quando nós oramos. Amém? É verdade ou não? Agora, o pensamento que me veio à mente é que muitas vezes, pensem nisto, ok? Muitas vezes, as nossas orações revelam o que pesa muito nos nossos corações. Concorda com isso? As nossas orações revelam, podemos dizer, o nosso coração. O que está no nosso coração. Ou o que é importante para nós. Concordaria com isso? As nossas orações revelam isso. Há alturas quando eu pergunto aos irmãos se tiverem mantido oração, especificamente nas quintas-feiras. E esses motivos que os irmãos partilham são assuntos que vos comovem para orar. É verdade ou não? Sim ou não? Ok. Alguns estão a dormir. Mas faz sentido ou não faz? Quando eu pergunto, olha irmãos, tem um motivo de oração. E os irmãos partilham um motivo de oração porque pesa muito no coração. Não é? Então são assuntos que sempre ocupam os nossos pensamentos durante o dia, levando-nos a mencioná-los a Deus no nosso tempo a sós com Ele. Além disso, creio que os assuntos pelos quais nós oramos revelam o que é mais importante para nós. Por exemplo, se ficasse a orar por um carro, para si é muito importante, não é? Porque sempre menciona isso nas suas orações. Mas creio que é isso que nós descobrimos aqui nesta oração sacerdotal de Cristo. Portanto, esta manhã eu quero que nós consideremos esta oração de Cristo, que de modo claro revela o seu coração. Por isso eu intitulei a mensagem de hoje, o coração de Cristo revelado. E nós vemos, eu creio que nós conseguimos ver
o coração de Cristo nesta oração. Mas antes de mais, vamos ter uma palavra de oração. Oremos. Querido amado Pai, nós agradecemos-te por este tempo aqui na tua casa. Obrigado, Pai, por aqueles que vieram hoje da manhã. Por favor, abençoe-os por terem vindo. Já chegamos à parte importante do culto, nomeadamente a pregação da tua palavra. Por isso, Pai, eu peço a tua ajuda, a tua orientação, e que eu seja aquele instrumento nas tuas mãos para transmitir a mensagem que tu tens para nós hoje da manhã. Eu oro que os nossos ouvidos sejam atentos a essa mensagem, que os nossos corações sejam abertos para receber aquilo que tens para nós. Oro para que o Espírito Santo faça a sua obra nos nossos corações. E acima de tudo nós pedimos que o Senhor seja glorificado em tudo que nós fizemos aqui esta manhã. Por favor, esconda-me atrás da cruz do Calvário para que só Cristo seja visto aqui hoje de manhã. Nós queremos, Pai, adorar-te em espírito e em verdade. Nós pedimos tudo isto em nome do teu Filho com gratidão. Amém. Ao começarmos, convém mencionar imediatamente que o Senhor, ao orar, deixou-nos com um grande exemplo para nós seguirmos. Se o Senhor achou ou considerou importante e necessário para orar, então nós também deveríamos dar prioridade à oração. Não acham? Não acham? O Senhor passou tanto tempo na oração. Por isso, nós também deveríamos dar prioridade à oração. Não sei quanto aos irmãos, eu não consigo começar o dia sem orar. Eu não consigo. Eu tenho que orar. Eu tenho que passar tempo a sós com Deus. Se eu me acordar e começar o meu dia sem orar, eu fico, não sei, triste, não sei. Parece que eu fico sem poder, não sei. Mas nós deveríamos dar prioridade à oração. Então isso leva-me ao primeiro ponto da mensagem de hoje, que é o seguinte. A oração de Cristo revelou as suas prioridades. Porque hoje de manhã estamos a ver o coração de Cristo revelado, não é? Através da sua oração. Então eu vejo aqui em primeiro lugar, versículos 1 a 5, que a oração de Cristo revelou as suas prioridades. Sabiam que quando nós oramos, tem uma maneira de manifestar as nossas prioridades. O que é importante para nós. E quando lê esta oração, eu encorajo os irmãos a lerem esta oração toda em casa. Mas quando lê esta oração, torna-se óbvio o que era importante para o Senhor. Apenas ouça enquanto o Senhor ora e vai descobrir logo o que o comoveu. Dito isto, creio que pode perceber o que tem importância na vida da pessoa só por observar a sua vida de oração. E não era diferente com o Senhor. Ao observar a sua vida, vai notar logo
que ele passou muito tempo em oração, em comunhão com o seu Pai. Concluímos então que Cristo deu prioridade à oração. Deu prioridade à oração. E eu pergunto-lhe, já passou tempo a sós com Deus, 11 da manhã? Ou não tinha importância? Será que consegues andar pelo dia sem conversar com Deus? Eu não consigo. Talvez eu sou mais fraco dos irmãos, mas eu não consigo. Mas Cristo, o próprio Senhor, deu prioridade à oração. E sempre que houve oportunidade, ele retirou-se para um lugar, para um deserto, um lugar sozinho, para passar tempo a sós com o Pai. Isso fará ainda mais sentido. Pensem nisto. Isso faz ainda mais sentido quando nós reconhecemos que Cristo fez esta oração mais extensa que nós temos aqui registrada na Palavra de Deus. Cristo fez esta oração apenas poucas horas antes de morrer na cruz pelos nossos pecados. Só poucas horas antes de morrer na cruz. Na verdade, dizem que os capítulos 13 a 16 do João cobrem um curto período de tempo, possivelmente apenas 1 hora. Então, quando lemos capítulos 13 a 16, todos aqueles eventos nestes capítulos aconteceram numa hora só. Então, quando nós chegamos ao capítulo 17, a oração do Senhor foi feita mesmo antes de ser traído e julgado falsamente pelos magistrados. De qualquer modo, o que eu queria destacar aqui é que, sendo consciente do sofrimento vindouro, da traição de Judas Iscariote, da negação do Pedro, dos açoites, do escárnio, da humilhação e tudo envolvido na sua crucificação, veja só, Jesus reservou este tempo para orar. Se você estivesse no lugar dele, 1 hora antes de morrer, será que teria dado tempo para orar? Não sei. E não sei quanto aos irmãos, mas isso fala ao meu coração. Que desculpa que eu dou para não orar? Jesus estava mesmo lá poucas horas, poucos minutos para ser julgado falsamente, ser açoitado, ser traído, mas deu prioridade à oração. Que desculpa eu dou para não orar? Pastor, não tenho tempo, tenho que trabalhar, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. E o que acontece muitas vezes é que a oração fica colada aqui na nossa agenda. E muitas vezes acabamos por não orar. Porque nós damos prioridade à nossa agenda em vez da oração. Estão comigo? Mas sabem que isto me leva a pensar na principal prioridade de Cristo. A prioridade que eu creio motivou o Senhor
a fazer tudo o que ele fez durante o seu ministério, incluindo oração, eu refiro-me à prioridade de glorificar o seu Pai Celestial. Nós acabamos de ler os primeiros 4 versículos e não sei quantas vezes o Senhor disse que ele queria glorificar o seu Pai. Creio que isto devia ser a nossa principal prioridade nesta vida cristã. Glorificar ao Pai. Não acham? E se nós queremos glorificar ao nosso Pai, consequentemente vamos passar tempo em oração com Ele. Não acho? Então o próprio Senhor, aqui na oração, manifestou as suas prioridades. E a principal prioridade que ele tinha era glorificar ao Pai. Eu espero que isso agarre os nossos corações. Jesus veio para cumprir toda a vontade do Pai com um principal objetivo: glorificá-lo. Eu vejo isso na frase, versículo 4, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Eu pergunto-lhe esta manhã, será que isso é o seu principal objetivo em tudo que faz? Mesmo aqui na sua oração, o Senhor revelou o seu máximo desejo: glorificar o seu Pai. É por isso que eu digo que nesta oração nós conseguimos ver o coração de Cristo. Orações muitas vezes revelam o que está no coração da pessoa. Por exemplo, outro domingo nós estudamos aquela parábola sobre o fariseu e o publicano que oraram no templo. Lembram-se? Foi na quinta-feira talvez. O fariseu, com tanto orgulho, levantou os seus olhos para o céu, não é? Orando. Mas o publicano nem podia levantar a sua cabeça. Então, isto também, eu acho que ensina-me que as orações revelam o coração. De qualquer modo, se quer saber o que estava na mente do Senhor aquela noite antes de ser crucificado, apenas ouça a sua oração. Apenas ouça a sua oração. A sua mente estava enfocada em passar tempo a sós com Deus, trazendo glória a Ele. Eu pessoalmente quero seguir o exemplo de Jesus. E você? Porque a oração de Cristo revelou as suas prioridades. Será que o seu principal objetivo é glorificar a Deus? De seguida, eu creio que a oração de Cristo revelou a sua preocupação. A sua preocupação, versículos 6 a 19. O que eu quero dizer com isto? Quando leio versículos 6 a 19, e nós encontramos o Senhor a passar tempo em oração pelos seus discípulos. Os seus discípulos, aqueles aqueles homens que o Pai deu ao seu Filho, homens que eventualmente seguiram o Senhor durante o seu ministério terrestre. Homens que observaram cada movimento que o Senhor fez, cada palavra falada, cada milagre feito. Estes discípulos que observaram a vida do Senhor. Assim, estes servos do Senhor estavam a ser preparados
para continuar com o trabalho do Senhor a partir daquele momento que Ele voltou, não é, para o céu. Mas o que chamou a minha atenção foi como o Senhor se concentrou nos seus servos em vez de se concentrar naquilo que estava prestes a acontecer dentro de algumas horas. Eu estava a pensar em outros, em vez de si mesmo. Ele reservou tempo para orar por outros. Mas não sei quanto aos irmãos, isso tem significado para mim. Muitas vezes nós não pensamos em outros. Pensamos só em nós mesmos. Só eu. Quando nós oramos, será que nós pensamos nos outros? Ou só em nós mesmos? Nos versículos 11 a 19. Quando Cristo orou pelos discípulos, observar como ele faz dois pedidos específicos que revelou a sua preocupação, o seu cuidado, o seu amor pelos discípulos. Os dois pedidos são os seguintes. Versículos 11 a 16, ele orou pela segurança dos discípulos. A segurança dos discípulos. Versículos 17 a 19, ele orou pela santificação dos discípulos. Primeiro, a segurança dos discípulos, depois a santificação. Olha aqui, esqueci de escrever o versículo. É versículo 1, ok? Primeiro, o Senhor faz apelo ao Pai para Ele guardar os discípulos. Olha, vejam o versículo 11. Ele diz o seguinte: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Ele diz: Pai, eu não estou mais no mundo, ou seja, eu vou partir em breve para o céu. Não é? Ele diz aqui que eu vou para ti, versículo 11. Eu vou partir em breve, mas estes estão no mundo. Eles vão ficar aqui no mundo. Por isso eu peço que os aguardes. Que os proteges. Estes vão continuar a estar aqui no mundo por algum tempo, sendo expostos aos males, aos perigos, às armadilhas e às tentações do mundo. Por isso, eu peço-te, Pai, que os guardes. Esta palavra guarda é usada 4 vezes nos versículos 11 a 19. 4 vezes. 3 vezes a mesma palavra grega é usada, mas uma vez é outra palavra grega. Mas a palavra aqui guarda significa, no modo geral, vigiar, observar ou preservar. Apesar de ter este significado em comum, é usada em maneiras diferentes. No versículo 11, o Senhor pediu a segurança dos discípulos no sentido de causar a preservar ou ficar firme numa coisa. Faz sentido? Então, nesse sentido, Jesus está a dizer ao Pai, ou pedir ao Pai, por favor, guarde os discípulos para que eles fiquem firmes numa coisa.
E antes de explicar o que é aquela coisa, deixe-me dizer aqui que é reconfortante saber que Deus está lá para nos vigiar, para nos guardar. Mas o que eu achei interessante nesse contexto é que o Senhor pediu que Deus guardasse os discípulos no sentido deles perseverarem ou manterem firmes em união ou harmonia. Olha aqui, para que sejam um. Para que sejam um. Pesados irmãos, união entre crentes é fundamental. Salmo 133, 1 diz: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Concorda? União. No dia 2 de dezembro, se Deus quiser, estarei na Igreja Batista Evangélica da Albufeira. E neste domingo o pastor Rui Simão vai estar aqui para me substituir. E eu comecei a preparar a mensagem para este domingo, porque é o 14º aniversário da Igreja da Albufeira. E comecei a ver algumas características da Igreja de Jerusalém, em Atos 2. E como estas características deveriam existir na Igreja. E uma delas é união. E quando começa a estudar a vida, ou a história, aliás, a história da Igreja, uma das coisas notáveis é que eles ficaram em união. É por isso que a Igreja cresceu. União. Neste contexto, o Senhor desejava que os discípulos permanecessem unidos em amor, em coração, em propósito, nos mesmos interesses do Senhor e na vocação espiritual. Assim, o Senhor desejava que a comunhão entre os discípulos fosse guardada e mantida. Por isso, creio que há a indicação da preservação dos discípulos na sua união, harmonia, e também de não ser levados pelas tentações do mal. Versículo 15, onde o Senhor pediu o seguinte: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Do mal. Então leva a ideia de guardar no sentido de causar para escapar em segurança dos assaltos de Satanás e não ser influenciado pelo mundo. Então ele pediu a segurança dos discípulos. E eu estou convencido de que Cristo também quer que nós sejamos guardados, amém? Dos assaltos de Satanás, de sermos influenciados do mundo. E eu estou convencido de que Cristo ainda está à direita do Pai, intercedendo por nós, neste contexto. Porque cada vez mais crentes estão a ser influenciados pelo mundo. E sabe o que acontece? A igreja torna-se ecumênica. Porque a igreja deixou o mundo entrar na igreja. Amém. E agora, muitas vezes, quando assisto um culto, e muitas vezes nas igrejas evangélicas, é nada mais do que um concerto de rock, ou não sei o quê, um discoteca, aliás. Não tem nenhuma reverência por Deus. O
que aconteceu? A igreja deixou o mundo influenciá-la. Isso leva-nos ao segundo pedido feito pelo Senhor, versículos 17 a 19. A santificação dos discípulos. Santificação. Ele pediu que os discípulos não fossem tirados do mundo, mas que o mundo não entrasse neles. Faz sentido? O versículo 14 menciona que os discípulos não eram do mundo. Mesmo que eles estivessem no mundo. Não é? Versículo 14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. O que chamou a minha atenção é quantas vezes esta palavra mundo é mencionada neste capítulo. 19 vezes. Esta palavra mundo. 19 vezes. Então, creio que o Senhor levou a sério essa questão da santificação. Sendo separado do mundo, mesmo quando estamos no mundo. Mas reparem, há uma coisa interessante aqui. Reparem a identidade dos discípulos com Cristo nos versículos 14 e 16. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Versículo 16. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Portanto, eu creio que quando nós nos identificamos com Cristo, estão a ouvir? Haverá uma diferença notável entre nós e o mundo. E com a sua identificação com Cristo, havia obviamente um ódio do mundo para os discípulos, porque eles eram diferentes. Não é? É por isso que o mundo odiou os discípulos, porque havia uma diferença. E creio que esta diferença veio como resultado de receber palavra de Deus que o Senhor lhes transmitiu. Versículo 14. Assim, esta transformação espiritual é atualizada através da verdade de Deus, como nós vemos nos versículos 19 e 17 e 19. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é verdade. Versículo 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Tudo se resume a isto. A vida cristã deve ser diferente do mundo. O crente deve viver uma vida separada do mundo, não sendo influenciado pelo mundo, nem permitir que o mundo molde o crente na sua maneira de viver ou pensar. Aqueles versículos bem conhecidos em Romanos 12, versículos 1 e 2, dizem: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Será que é por causa disso a igreja hoje em dia não é perseguida? Porque não há diferença entre a igreja e o mundo? Acho que sim. A igreja primitiva foi perseguida por causa de uma diferença que existiu entre ela e o mundo. Mas para evitar aquela perseguição, nós decidimos não ser tão diferente do mundo.
Não é que nós estamos à procura da perseguição, entendem, não é? Enfim, quando nós nos identificamos com Cristo e somos conformados à sua imagem, o mundo notará uma diferença e até pode nos odiar. Apesar de serem pedidos feitos com os discípulos em mente, creio que podemos dizer seguramente que o Senhor intercede também por nós. E Ele deseja que a mesma coisa seja feita nas nossas vidas. Por último, mas não menos importante, eu creio que no versículos 20 a 26, podemos ver que a oração de Cristo revelou a sua paixão. Em primeiro lugar, a oração de Cristo revelou a sua prioridade, as suas prioridades. Versículos 6 a 19, a sua oração revelou a sua preocupação pelos discípulos, até também por nós. Também somos discípulos de Cristo, não é? Somos seguidores de Cristo. Também deseja que haja santificação, segurança. Mas aqui nos versículos 20 a 26, o Senhor começou a orar pelos crentes futuros. Versículo 20. E não rogo somente por estes. Estes refere-se aos discípulos. Mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Também estou convencido de que nesse momento o Senhor está a orar por mim e por vocês também. Há 2000 anos atrás, o Senhor estava a orar por nós. Pensem nisso. Nós estivemos na mente de Cristo poucas horas antes de ser crucificado. Graças a Deus por isso. E continua a estar. Nós continuamos a estar na mente dele. Mas nós vemos aqui como a oração de Cristo revelou a sua paixão. A sua paixão, o seu amor. Nesses versículos ele está a orar pelos crentes futuros e nós, com certeza, estivemos incluídos nessa oração. Mas creio que a sua paixão é vista no seu desejo que muitos mais pessoas sejam salvas, aliás. Porque é o desejo de Cristo que cada pessoa se converta a Ele. E depois ele orou que os crentes andassem em união e amassem uns aos outros. Quando lê estes versículos, vão encontrar estes dois desejos de Cristo. Ele desejava que os crentes andassem em harmonia e para eles continuassem nesse amor fraternal. E isto é basicamente uma continuação daquilo que o Senhor orou pelos seus discípulos, não é? E creio que estas são as duas áreas com quais os crentes lutam mais, andando em harmonia e amando uns aos outros. Uma coisa que eu reparei com a questão da união é que ela poderia ser um meio de evangelização. Versículo 21 diz o seguinte. Bem, versículo 20. Mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Olha aqui, para que tem um propósito, que o mundo creia que tu me enviaste.
A nossa união como Igreja Batista das Gueiras, a nossa união tem uma maneira de evangelizar aqueles fora desse prédio. Sabiam? Mas quando eles olham para nós e para a Igreja Batista das Gueiras, e eles veem divisão, desunião, eles não vão querer entrar aqui. Vão pensar, por que é que olha isso? Até esses crentes andam divididos. De qualquer modo, Jesus desejava que os crentes andassem em união, como um forte testemunho da realidade de Deus e do seu amor. E essa união baseia-se principalmente na nossa união comum em Cristo. A nossa união baseia-se na nossa união em Cristo. Ouviram? Esta união é uma união em posição, propósito e prática. Já foi dito que tudo que nós fizemos deveria ser feito à luz de manter união num corpo. Infelizmente, os crentes hoje em dia permitem a coisa mais pequena de causar fricção e divisão no corpo. E isso destrói o testemunho da igreja. Concorda com isso? E eu acrescentaria que o diabo está por trás disto, porque ele não gosta de ver a igreja unida. Porque ele sabe que isso destrói o testemunho. Então ele fica contente quando nós andamos divididos. E não só, o Senhor orou que os crentes amassem uns aos outros. E isso é um dos assuntos que o João destaca em 1 João 4, versículos 7 a 21. Nós não temos tempo para orar esta passagem, mas em 1 João 4, versículos 7 a 21. Mas várias vezes o João escreveu nessa passagem como nós devemos amar uns aos outros. E versículo 12 daquela passagem ele escreve: se amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Um dos sinais, uma das marcas de um verdadeiro crente é o seu amor pelos seus irmãos em Cristo. E que o amor de Deus tem amadurecido no crente. Eu creio que isso é o que o Senhor tinha em mente quando Ele fez este pedido. A vida do crente deveria ser caracterizada pelo seu amor pelos seus irmãos em Cristo. É por isso que nós precisamos de ter mais paciência. Porque às vezes é desafiante amar uns aos outros. Não é? Porque nós temos os nossos defeitos. Nós não somos perfeitos. Pelo menos eu não sou, mas... E nós temos os nossos defeitos. Por isso leva muita paciência em amar uns aos outros. Mas nós deveríamos amar uns aos outros. Na verdade, o nosso amor um pelo outro será um testemunho ao mundo que nós somos de Cristo. A Bíblia diz em João 13, versículo 35: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que esse amor permaneça. Hebreus 13, 1. Em conclusão,
esta oração feita pelo Senhor verdadeiramente revelou o seu coração. Revelou a sua prioridade, revelou a sua preocupação e revelou a sua paixão. Foi uma oração ouvida pelo Pai, que sempre ouviu as orações do seu Filho. Nós lemos em João 11, versículos 41 e 42. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Graças a Deus, porque Ele sempre nos ouve quando nós oramos. Mas melhor ainda, Deus sempre ouve a oração do seu Filho, que intercede por nós constantemente. Tal como Ele orou por nós há 2000 anos, Ele continua a orar por nós. Ele continua a interceder por nós. Eu não sei quantos anos, irmãos, mas isso é importante saber que Jesus está à destra do Pai a orar por mim, a orar por si, a interceder por si e por mim. Isso dá conforto, não dá? Dá consolação. Por isso eu estou eternamente grato. Graças a Deus pela sua vida de oração, que revelou estas 3 coisas. E mais uma vez eu dou graças a Deus porque o Senhor está a orar por mim e também está a orar por si. Vamos orar. Querido Pai, obrigado mais uma vez por este dia e obrigado pela mensagem. Espero que fosse uma ajuda, um encorajamento para os nossos corações. É realmente reconfortante saber que o Senhor, que está agora à tua direita, está a interceder por nós. Amém. E Ele também, como Ele manifestou a sua preocupação pelos discípulos, também nós cremos que Ele se preocupa conosco hoje. Que haja união, que haja amor fraternal, que haja santificação. Pai, agora eu oro que nós demos prioridade à oração, passando o tempo a sós contigo, Pai. Obrigado por este privilégio da oração. Obrigado por este acesso que nós temos ao teu trono por causa do sacrifício de Cristo. Pai, obrigado mais uma vez por essa mensagem. Nós pedimos tudo isto em nome do teu Filho com gratidão. Amém. Então, antes de sairmos, vamos cantar um coro. Neste dia feliz, neste santo lugar, eu quero um encontro com Deus. Seu amor enviar, sua paz gozarei, eu quero um encontro com Deus.
eu espero que eu possa dizer alguma coisa, mas estivemos em oração pela irmã Elaine, quinta-feira. Ela foi para Coimbra para ser operada. E não é um segredo, não é, irmã? Mas ela tem cancro e ela foi lá para eles fizerem aquela operação para tirar o cancro. Ela foi preparada, fez todos os exames, até vestiu-se daquela bata, tudo. E ele entrar em greve. Então ela precisa de voltar. Então não fizeram a operação. E sabem que isto perturba, não é? Mas se Deus quiser, próxima quinta-feira ela vai voltar novamente para fazer essa operação. E eu senti levado a orar por ela hoje por causa disso e por causa da mensagem. Também creio que manifesta o nosso amor um pelos outros, não é? Então, eu gostava que nós fizéssemos uma oração específica pela nossa irmã Elaine e que tudo corra bem próxima quinta-feira e que Deus guie as mãos dos médicos enquanto eles fazem a operação. Sabem, às vezes nós não percebemos porque as coisas acontecem, não é? E às vezes não é fácil. Mas temos que entregar tudo isto nas mãos de Deus e temos que confiar na vontade dEle. Por alguma razão, não aconteceu. E nós temos que confiar em Deus, não é? Portanto, vamos levar alguns minutos para orar especificamente pela nossa irmã Elaine e que tudo corra bem próxima quinta-feira também. Vamos orar. Querido amado Pai, nós agradecemos-te pelo privilégio da oração. Obrigado, Pai, porque nós podemos trazer tudo a Ti em oração, porque nós confiamos em Ti. Pai, nós queremos orar pela nossa irmã Elaine. Oramos pela operação que vai ser feita na quinta-feira, se for a Tua vontade. Nós pedimos que estejas com ela durante a cirurgia, a operação, que ela sinta a Tua presença, o Teu conforto, que ela também sinta que os seus irmãos aqui na Jogueira estarão em oração por ela nesse dia, porque nós cremos no poder da oração. Pai, também pedimos que guias as mãos dos médicos quando eles fazem a operação, que todo o cancro seja tirado do corpo dela, que a Tua mão seja sobre ela e sobre o corpo dela. E através de tudo isto, nós oramos que Tu, Pai, seja glorificado e o Teu poder manifestado. Obrigado, Pai, mais uma vez, pelo privilégio da oração. Agora pedimos a Tua proteção enquanto nós regressamos para as nossas casas. Nós pedimos tudo isto em nome do Teu Filho com gratidão. Amém. Irmãos, não se esqueçam de levar uma cópia daquele artigo escrito pelo pastor Tiago, está lá no balcão de informação. Uma cópia para cada família, ok? Então, também não se esqueçam do postlude. Obrigado.